boa noite, minha gente. Vocês estão me vendo num lugar diferente hoje, porque eu estou viajando, mas sempre que posso, estou fazendo as nossas lives. Deixa eu ver aqui, meu pai do céu. Ah, tá tudo certinho. Vamos lá. Opa. Como é que eu volto aqui, Senhor? Opa. Não. Ai. Pronto, acho que tá tudo certo. Boa noite, mãe. Boa noite a todos. Vamos lá, então, fazer a nossa oração inicial. E eu já faço a leitura do texto com os comentários. Convido, então, aqueles que assim desejarem fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, reter um pouquinho e expirar. Senhor Jesus, com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de estudos, mais uma noite de evangelho. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de termos esse evangelho a nos guiar, nos conduzir, nos ensinar. Obrigada, Senhor, a sempre nos alertar, de mantermos o nosso coração puro, limpo de qualquer mau sentimento. Que nós tenhamos coragem, Senhor, de nos investigar e de nos limpar. De cada dia buscarmos, sim, sermos melhores, sermos mais leves. E que esse evangelho, Senhor, possa chegar de forma alegre, empática e consoladora. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então vamos lá para... Tá meio... Deixa eu ver aqui. Por que ficou com... Enfim, tá com essa troca... Tá com um negócio aqui que eu não consigo tirar. Ah, agora, deixa eu ver. Ah, pra mim melhorou. Vamos lá, então. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, itens 7 e 8. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Isso está em Mateus 5, 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Eu já vou dar uma paradinha aqui, porque com certeza é preciso uma ambientação. Antigamente, os judeus, à época de Jesus, os judeus daquela época, de 2000 anos atrás, eles cumpriam sacrifícios de animais para agradar a Deus. Costume, gente, era o que se fazia à época. Na verdade, desde Abraão, que remonta a uns 5.000 anos antes de Cristo, desde Abraão, que na verdade se sacrificava humanos, antes de Abraão. Quando Abraão recebeu a incumbência de se multiplicar o povo judeu, de levar este conhecimento do monoteísmo para o mundo todo, de se espalharem pelo mundo para poder levar este conhecimento do Deus único.
ao fazer uma nova aliança. Por quê? Quando Deus se apresenta, ou quando o Espírito incumbido se apresenta a Abraão por trás da sarça, né? Por trás do espinheiro, na verdade, Abraão foi espinheiro, por trás do espinheiro, ele diz assim: vai, pega o seu filho e o sacrifica lá no altar. Ou seja, até Abraão se sacrificava aos deuses, os seres humanos, seres vivos. E Abraão, só trazendo mais um pouco, aprofundando um pouquinho só mais como foi a história de Abraão. Abraão era um senhor, né? Um homem já idoso, que nunca conseguiu ter filhos. Na verdade, ele e Sara, sua esposa, não conseguiam ter filhos. E eles já eram idosos, conta a Bíblia, mais ou menos 90 e tantos anos de idade. Quando então Abraão tem uma revelação e diz assim: Abraão, você terá descendência maior do que a quantidade de estrelas que você consegue contar neste céu, nesta noite estrelada. E Abraão diz: mas como se eu já sou velho? E Sara também: como se eu já sou velha? E Deus diz: confia que vai acontecer, deixa comigo. E aí, nesse meio tempo, Sara permite que Abraão tenha filho com uma escrava, que aí nasce, quem sabe, Ismael. Alguém já ouviu falar no nome Ismael? Ismael, a casa de Ismael, que é o nome, é o segundo nome da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Então, casa de Ismael. Ismael é o anjo, ou seja, ele está na classe dos anjos. Ismael é o anjo responsável pelo Brasil. E aí tem toda a história de Ismael, que eu não vou contar aqui agora, mas o fato é que Ismael significa aquele que abraça a todos. Então, Ismael, o Brasil, não é à toa essa conjunção de vários povos, essa mistura, esse caldo cultural que é o Brasil, não é à toa. Então, nós temos por responsável Ismael, que é o filho, à época, considerado bastardo de Abraão. Então, Abraão vai então ter um filho legítimo. Para a época, era o único, só era legítimo aquele filho tido com a esposa. Então, já com 90 e tantos anos, Abraão e Sara têm o seu filho Jacó. Abraão, Isaac, tem o filho Isaac. Aí Isaac depois vai ter Jacó e etc. E os 12, né? Junto com os 12. Mas Abraão tem Isaac. No que tem Isaac já com 14, 15 anos, Deus, né, se apresenta para Abraão e pede para ele sacrificar Isaac. Agora você pensa, um homem que viveu 90 anos sem conseguir ter filho, e depois tem um filho fora do casamento. Depois ele tem uma revelação divina e ele então consegue ter um filho legítimo, entre aspas. E depois esse mesmo Deus tem outra revelação dizendo assim: agora você vai lá e mata esse menino. A fé dele era muito grande, muito, muito grande. Pois lá foi ele com esse menino, subiu o monte para sacrificar não sei aonde. E quando chega lá, o menino tá lá já, pronto, deitado já. Abraão tá lá já com a arma para poder sacrificar o menino. E aí aparece Deus de novo, falando assim: não é isso que eu quero de você não. Você já provou bastante a sua fé. Aí Abraão fala assim: tá, mas então eu vou fazer o quê? Aí Deus mostra assim: ó, tem ali aquele cordeiro ali, pode sacrificar ele. Então, a partir desse momento, mudou-se.
não mais se sacrificava humanos, passou-se a sacrificar animais. Foi uma evolução, um salto na humanidade, no trato com a religiosidade. Porque nós sabemos que nenhuma evolução se dá em saltos quânticos. É preciso toda uma evolução. Então, passou-se de sacrifícios humanos para sacrifícios de animais. E com Jesus, quando Jesus apresenta este novo ensinamento, já é um terceiro passo. Olha, vocês fizeram aquele acordo lá atrás do sacrifício de animais, hoje eu te proponho outro. Antes de sacrificar o animal, não é que Jesus diz que não é para sacrificar, mas ele propõe um novo raciocínio. Antes de sacrificar o animal, antes de depor qualquer sacrifício no altar, vai e sacrifica o orgulho, vai e sacrifica a sua vaidade e se reconcilia com teu irmão. Ah, mas foi ele que foi culpado. Jesus não ponderou isso? Ele não disse de quem que era a culpa, mas ele disse sim, que se você fosse depositar alguma coisa no altar, se você era uma pessoa de fé, antes deveria se reconciliar com seu inimigo. O Gleison está dizendo que estava comentando sobre essa passagem esses dias. Pois é, Gleison, eu acho isso impressionante. Porque comigo também acontece, com Ladeira também acontece direto. A gente... Ladeira, olha que eu acabei de aparecer. Algoritmo de YouTube, algoritmo de Instagram, de Facebook, funciona demais. Eu chamo de algoritmo divino, sabe? Porque sempre vai aparecer um trechinho. Quer ver um exemplo? Na quinta-feira, o estudo da quinta-feira do livro Mestre de Amor, um parágrafozinho que Joana colocou ali sobre usar as mãos e o coração para trabalharmos. Eu tinha assistido uma palestra de Arthur, um estudo que ele fez com uma menina lá sobre Marta e Maria. A passagem de Marta e Maria, que Jesus está na casa de Marta e Marta está muito atarefada e reclama com Jesus que Maria só fica lá parada escutando Jesus falar, enquanto ela está muito atarefada fazendo as coisas de casa. E Jesus diz: Marta, Marta, por que te inquietas? Não sabes que Maria está com a melhor parte? E que, na verdade, a interpretação, pelo menos aqui agora a gente pode ter como melhor, é que é necessário conjugar mãos, que é o trabalho físico, com o coração, que é a boa vontade, que é fazer com boa vontade. Então a gente tem essa conjugação. E Joana trouxe isso, então eu só pude realmente compreender aquele parágrafo de Joana por ter assistido essa palestra, esse estudo, um dia antes. E eu fiquei assim, nossa, eu sempre me fico boba porque, né, quando a gente vê mesmo espiritualidade atuando, tipo assim, ó, tu estuda aqui, porque você vai precisar desse conhecimento daqui a pouco. E não foi nem daqui a pouco, foi logo no dia seguinte. Impressionante, né? Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Boa noite, Lourdes. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui, voltando a falar de Abraão e Isaac, dessa nova aliança, e que Jesus propõe, então, uma nova aliança. Uma boa nova. Por que boa nova? Porque Jesus nos conclama sempre a reforma íntima, a nada mais externo, e sim as questões íntimas. As questões íntimas. Porque fazer as pazes com aquele que nos feriu é sim domar orgulho, é sim domar egoísmo, é sim domar vaidade, é sim domar o melindre. Gente, se a gente pegasse essa lição mesmo com vontade, a gente jamais se sentiria assim, injustiçado na casa espírita, né? Porque o nosso trabalho nos dão sempre um trabalho inferior ao que nós poderíamos, enfim, diversas coisas.
continuando. Desculpa, continuando. Só então, com o coração limpo, a sua oferenda será bem aceita. Olha a condicionante aqui. Só quando você se reconciliar com seu irmão é que a sua oferenda será bem aceita. Porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Lembra que antes Kardec trabalhou com bem-aventurados os puros de coração? Primeiro os pobres de espírito, depois, antes ainda, os que têm puro coração, e depois ainda os que são brandos e pacíficos. Então a gente vai limpando aos poucos, ó. Os pobres de espírito, ou seja, os humildes, depois aqueles que têm puro coração. É possível você compreender que alguém que está magoado com outro é puro de coração? Sério? Sério? Boa noite, Andra. É possível você compreender que você está indo para o seu culto, para a sua missa, para a sua reunião mediúnica, tratar de obsessores? Perdoe, meu irmão, sendo que nem você consegue perdoar. Não que a gente precise ser perfeito, mas é que a proposta sempre será individual, principalmente dentro de cada um de nós. O cristão não oferece dons materiais. O cristão não oferece sacrifícios materiais. Não mata galinha, né? Não mata cordeiro. Até porque Jesus já se fez de cordeiro e já se imolou o suficiente. Pois que espiritualizou o sacrifício, ou seja, tornou o sacrifício espiritual, o sacrifício moral. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, ao entrar no templo do Senhor, seja ele qual for, tem que se despir de qualquer animosidade, de qualquer mau pensamento. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, só depois que nós limparmos o nosso coração de qualquer mágoa, é que realmente a nossa oferenda será bem-vinda. Boa noite, Simone, seja bem-vinda. Eu separei aqui o livro de Richard Simonetti, que é A Voz do Monte, capítulo 15, um trechinho só, para vocês verem uma proposta de estudo. Ó. Os sentimentos que guardamos no coração sustentam nossa alma. Então, os sentimentos que guardamos no coração sustentam a nossa alma. Que dizer do indivíduo que sistematicamente ingerisse alimento deteriorado? Já pensou você comer todo dia um alimento estragado? Masoquista? Seria um masoquismo? Será? Parece, né? Você comer todo dia um alimento estragado. Maluquice ou masoquismo, como ele está dizendo aqui. Alguém que encontra prazer em torturar o corpo, em atormentar-se a si mesmo. Ou seja,
Por que que é masoquismo? Porque é encontrar prazer em se atormentar. Porque desejar os sentimentos que nós guardamos, se eles forem ruins, é o mesmo que comer alimento estragado. Aí a gente tem aquela desinteria, né? Tem aquela dor de barriga, tem aquele mal-estar, vômito, diarreia. Muitas vezes para no hospital, infecção intestinal, o diacho, por conta de um alimento estragado. Agora pense você fazer isso todos os dias. Qual é o alimento da alma? Os sentimentos. Se a gente vive nutrindo sentimentos ruins, é porque a gente está alimentando nossa alma com alimentos ruins. Olha que proposta de interpretação. É justamente isso que ocorre com a maior parte das pessoas. Um levantamento estatístico constataria facilmente que o ódio, o ressentimento, a mágoa, o rancor matam mais do que o câncer, do que a tuberculose, do que as doenças cardíacas. Gleice está aqui dizendo que Joana de Ângeles fala tudo sobre isso, que não devemos alimentar sentimentos ruins sobre nós. Exatamente. 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 Porque a gente está... Se nós compreendemos que somos espíritos, se nós compreendemos que nossos pensamentos têm força, são energia, são matéria, e que esta matéria que alimenta a alma, esse pensamento é que alimenta a alma, este sentimento é que sustenta a alma, aí a gente vê o quanto mal que a gente faz para nós mesmos. Nós mesmos fazemos mal para nós. Não precisa de obsessor, não. Nós mesmos nos maltratamos. Nós mesmos nos prejudicamos. Em verdade, estes e outros males físicos surgem geralmente como consequência de um comprometimento dos mecanismos de defesa. Ó Freud aqui, em Gleison, ó Freud. Então, estes males físicos surgem como consequência do comprometimento dos mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? A nossa psique, né? A nossa mente, pois é, né? A nossa mente, quando ela não consegue lidar bem com determinado tema, ela vai criar mecanismos de defesa. Sei lá, um dos mais conhecidos, a negação. Eu sou mentirosa? Não, eu não minto. E a pessoa fala convicta, eu não minto. Já tá mentindo. Ou, eu sou preconceituosa? Não. O brasileiro, 90% dos brasileiros se dizem que não preconceituosos. Será? Eu tenho vaidade? Eu não tenho vaidade. Será? Será? Eu sou orgulhosa? Não, eu sou a pessoa mais simples, eu sou super simples. Eu não ligo para dinheiro, não, imagina. Eu sou humilde. Será? Será? Pois é. Então, a negação, né, o recalque, são várias formas do corpo, da mente, né, tentar esconder, estratégias de fuga. Isso são estratégias de fuga, para você não se reconhecer com esses problemas. Então, esses e outros males físicos surgem geralmente como consequência de um comprometimento dos mecanismos de defesa que se esboroam, ou seja, se esfacelam ante as tensões que geramos em nossa mente quando nos indispomos contra alguém.
Quando a gente, por exemplo, fala mal de um vizinho, a gente vê o vizinho chegando com um carrão novão e a gente já diz logo, olha ali, ó, que snob, pra que tudo isso? Inveja, amiga, inveja pura. Só que a gente não, não, não reconhece que está sentindo inveja. Aí a gente fica negando que tem inveja e fica julgando o outro que faz o que tem vontade de fazer. Pois é. E isso tudo adoece. Isso tudo adoece a gente. Então, para que tenhamos uma saúde plena, né? A saúde do corpo e da alma, que a gente, mente sã, corpo são. De onde vem essa frase? Mente sã, corpo são. Vem daqui. Vem do conhecimento de que somos espíritos, de que temos um perispírito e que este perispírito atua no corpo. Tudo comandado pela mente. A mente emite pensamentos através dos sentimentos. Pensamentos originados nos sentimentos. Então é preciso termos uma mente saudável. Reconhecendo sim que ainda não somos perfeitos. Reconhecendo que ainda temos muito para trabalhar. Mas também lidando com isso todos os dias. Ai, que droga. Eu julgando o meu vizinho. Deixa ele lá. Ô, Senhor, me ajuda, Senhor. Isso vai embora. E aí você vai repetindo isso até que vai melhorando. Mas se você negar que tem isso, não. Então se reconcilia. Se reconcilia. Urgente. Para que seu coração fique puro, você consiga deitar sua cabeça, pare de ter insônia. Sabe por que você tem insônia? Porque tem questões não resolvidas. Porque tem questões que nem você se permite conhecer que elas precisam ser resolvidas. Deixa fluir, deixa aflorar. E aí, fique em paz. Resolve isso na sua mente. Para, então, podermos ficar em paz com Deus. Aonde está escrita a lei de Deus? Vocês lembram dessa questão de O Livro dos Espíritos? Na consciência. Então, se a gente está de mal com alguém, o nosso inconsciente sabe que estamos infringindo a lei de Deus. E aí a gente não fica em paz. Então fica dando tilts aqui dentro. E olha o que ele falou. Doenças cardíacas, câncer, tuberculose. Tudo isso decorre de não perdão. De não perdão. A nós mesmos e ao outro. Gente, muito cuidado com tudo isso. Muito cuidado. Com rancor, com ódio, com mágoa. E com fingimento. Também não é para fingir que a gente perdoou. Mas é assim, para ir conversando com Deus aos pouquinhos. Oh, meu Deus. Tá tão difícil perdoar aquela pessoa. Coloca nas mãos de Deus. Coloque em oração. Que aí Ele vai te ajudar. Toda uma espiritualidade amiga está aí a postos para nos auxiliar nesse processo. É só começar. Obrigada, Senhor, por mais esse evangelho. Obrigada, Senhor, por esta convocação ao perdão, à reconciliação. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela assistência dos mentores, dos guias espirituais responsáveis pelo estudo da noite de hoje. Obrigada, meus irmãos, pela presença de todos. Obrigada, Senhor. Ser conosco, que possamos estar convosco, Senhor, depositar nossa oferenda agora de coração puro. Que assim seja. Graças a Deus.
Isso, Gleison, por isso mesmo que temos de estar de coração limpo. Lembretes finais, pega um copo com água, coloca do lado da sua cama, reza para o seu anjo da guarda, pede para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. No dia seguinte, você bebe aquela água com toda a fé que você tiver. Beijo, gente. Até amanhã, às 21h30, se Deus quiser. Tchau, tchau.